Olá, meus queridos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Nós estamos aqui neste culto. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Muito obrigado pela sua participação. Que o Senhor esteja abençoando esse tempo na sua vida aqui neste momento. No caminhar com a palavra de Deus, no aprender com as Escrituras. Que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida. É um privilégio estar com você neste momento, é um privilégio muito grande. Que o Senhor continue fortalecendo a sua vida, o seu coração. O nosso intuito de estarmos aqui neste canal da Primeira Igreja Batista em Jacutinga é você ser fortalecido pela palavra de Deus, abençoado pela palavra de Deus, potencialmente crescente na palavra de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de crescer nas Escrituras, de crescer na palavra, mas nós cremos que são pequenos passos que nos levam a uma grande jornada. E nós estamos numa série de mensagens chamada Como Ser Orientado na Vida Cristã. E o nosso objetivo é, como foi dito no início, fortalecer a sua vida, firmar, fortificar a sua fé cada dia mais em Cristo Jesus. Domingo passado, nós pregamos, então, finalizamos o capítulo 3 de 1 Pedro. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo 4 da primeira carta de Pedro, nos versículos 1 até o versículo de número 6. E o tema para nossa mensagem nesta noite, nesta oportunidade, é Vivam no Espírito. Vivam no Espírito. E diz assim, então, a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo número 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós mesmos do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissolução, consciências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Versículo número 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de nós termos a Tua Palavra. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, Deus, reunidos em Teu nome. Que a Sua Palavra, Deus, que foi lida agora mesmo, que o Senhor ministre em nossos corações. Fala conosco, Deus, da maneira como o Senhor deseja. Ensina-nos da maneira como o Senhor deseja e que nós cresçamos um pouco mais nesta oportunidade. Muito obrigado, Pai querido, mais uma vez pelo privilégio da tecnologia e de nós estarmos aqui reunidos no Senhor. Essa é a nossa oração, gratos no nome de Jesus. Amém e amém. Relembrando, meus queridos, o apóstolo Pedro, ele se encontra ali num contexto de perseguição, num contexto de sofrimento, num contexto difícil, onde os crentes estavam ali na dispersão da Ásia. E ali o apóstolo, então, após Cristo ir para o céu, ele experimenta isso na prática do seu ministério. Lembrando que lá no início da igreja, quando o Espírito Santo
desce, né? Tem o dia de Pentecostes, o Espírito Santo, então, ele desce e habita permanentemente no coração das pessoas. Ali foi o marco da igreja. Jesus Cristo, ele havia falado, eu preciso ir para que o Consolador também venha. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o apóstolo Pedro, um homem muito mais experimentado, aquele Pedro que Jesus estava treinando, Pedro que Jesus estava discipulando, não é o mesmo Pedro. Esse Pedro aqui que estava falando para aqueles amados da dispersão da Ásia, era um Pedro mais experiente, um Pedro mais experimentado, um Pedro mais apurado na palavra do Senhor e com suas experiências também de ministério. E certamente aqui, Pedro ele estava cumprindo a tarefa que o seu mestre Jesus havia lhe designado lá no passado. A mensagem, então, do apóstolo aos irmãos ali da época era uma mensagem de consolo, uma mensagem de orientação em meio a tantas perseguições e sofrimentos que eles estavam passando. E eu gostaria de ver com os queridos nesta noite, nesta oportunidade, 4 orientações de como nós morrermos para o pecado e vivermos em santidade. A primeira orientação que nós podemos observar nesse texto é: não viva para as paixões deste mundo. Não viva para as paixões deste mundo. Versículos de número 1 e 2, ele diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmos do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quando nós passamos por transformações verdadeiras de vida, há mudanças em nossas mentes. Quando de fato nós experimentamos um novo nascimento, há mudança nas nossas mentes. Ao morrermos para os atrativos que agradam a nossa carne e buscamos a intimidade com Deus, as nossas vidas passarão a conhecer mais do Senhor. Quando nós de fato morremos para esse mundo, morremos para as coisas da carne e buscamos mais a presença de Deus, a santidade de Deus, sem dúvida que isso nos traz vida de transformação. E quando nós olhamos para o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que interessante. Nós não podemos nos inclinar para as paixões deste mundo. Nós precisamos morrer para este mundo. E ao passo que nós morremos para esse mundo, ao passo que nós somos transformados pela palavra de Deus, há uma renovação na nossa mente. Assim como o apóstolo Paulo orientou no seu tratado ali, teológico, né, defendendo a fé cristã, os princípios da fé cristã, ele fala em Romanos 12, nós não podemos nos conformar, mas que a nossa mente seja transformada diariamente. E transformada por quem ou pelo quê? Com certeza, pela palavra de Deus, pelo autor Cristo, por Deus, que nos trouxe a sua palavra, revelou a sua palavra a nós, nos deu condições de nós estarmos nos alimentando com a sua palavra e de nós crescermos também com ela. Observe então no texto, para que no tempo que nos resta na carne. Nosso tempo de vida, ele é muito curto em vista da eternidade que nós temos. Sendo assim, nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus
e cumprir a nossa missão neste lugar, nesta terra. Nós precisamos buscar incansavelmente ao Senhor e morrermos para este mundo. Certamente, meus queridos, o nosso tempo de vida aqui é muito pequeno, comparado com a eternidade. E resta também nós sabermos o seguinte, é nesta vida, preste atenção no que eu vou te dizer neste momento, é nesta vida que nós decidimos para onde iremos quando nós morremos. Não é Deus quem sabe, Deus ele já sabe, mas é nós que precisamos decidir. Então você, que é um cristão, que está firme no Senhor, graças a Deus. Porque quando você morrer neste mundo, quando você não existir mais, você estará com o Senhor. Mas caso você não tenha certeza disso, caso você não saiba para onde você irá depois que você morrer, a minha oração é que você entregue a sua vida a Jesus. Porque o tempo que nós temos neste mundo é muito pequeno. É um tempo curto comparado com a eternidade que nós passaremos e gozaremos na presença de Deus. A segunda, então, orientação que nós podemos observar no texto é a seguinte: não retorne às velhas práticas. Não retorne às velhas práticas. Olha só o que diz então o versículo de número 3. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. O apóstolo Pedro, então, ele usa o seguinte termo. Olha só. Tendo andado em. Nesta frase, então, Pedro nos traz uma série de orientações, sendo estas cabíveis e necessárias como alerta para as nossas vidas. Então vamos entender cada uma delas. Ele fala sobre dissoluções. Nós podemos entender também como decomposições, desagregações, rescisões, rompimento de um acordo. O apóstolo Pedro ele nos orienta sobre essas palavras importantes, que a prática da carne traz tudo isso. A vida vivida na carnalidade nos traz tudo isso. Então nós precisamos atentar certamente no que Pedro está nos orientando quando ele diz, tendo andado em. E de fato nós não podemos retornar às velhas práticas. Ele diz também concupiscências, ou seja, sensualidade, luxúrias, lascívias, libertinagens, lubricidades, erotismos, carnalidades, incontinência. Olha só quantos adjetivos nós podemos aprender com a consciências. Então, meus queridos, mais uma vez o apóstolo Pedro nos orienta e nos leva a refletir sobre aquilo que nós não podemos fazer. Se você fazia, não faça mais. Se você se encontra em situações como essa, entregue a Cristo Jesus a sua vida. Olha só o que ele também diz. Borracheiras, ou seja, bebedeira, embriaguez, pessoas que são alcoólatras, que são mergulhadas no vício. É isso que o apóstolo está nos orientando. Orgias, carnavais, anarquias, desordens, fuzuês, festas, divertimentos, diversões, farra, tudo isso são coisas que agradam a nossa carne, agradam os olhos, agradam as paixões desse mundo e de fato nós não podemos retomar ou voltar às práticas. Ele também fala sobre bebedices, né? O hábito de se embriagar, aquela pessoa que é viciada na bebida. E ele também fala sobre idolatria, e ele coloca como indetestáveis idolatrias, ou seja, uma ação deliberada de cultuar ídolos. E às vezes nós estamos não necessariamente adorando uma imagem
ou cada um com a sua crença, mas necessariamente nós temos ídolos no nosso coração. Temos ídolos personalidades que nós colocamos como ídolos. E nós não podemos praticar a idolatria. Somente um que é Deus, que Ele é digno de toda honra e de toda adoração. Pedro, então, ele nos adverte, ele adverte aqueles amados também, mas também, hoje, não podemos nos deixar voltar às velhas práticas do passado, que certamente não agradam a Deus. A terceira orientação que nós podemos entender do texto é: prestaremos contas a Deus. Prestaremos contas a Deus. Que diz assim o verso 4 e verso 5. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Em toda a Escritura relacionada com a participação da morte de Cristo e no poder da sua ressurreição. Este texto nos leva a refletir nas seguintes colocações do autor de Hebreus ali, quando ele traz o capítulo 10, que nós também já pensamos e já refletimos. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos olhar que tudo que nós fizermos, nós vamos prestar contas a Deus. Tudo que nós fizermos ou que nós não fizermos, nós vamos prestar contas a Deus. Somente Deus é capaz, somente Deus é competente de julgar vivos e também os mortos. Deus, mas é Deus e não os homens que terão de responder. Veja só, nós vamos prestar contas a Deus. Tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós negligenciamos, nós vamos prestar contas a Deus. E Ele é o justo juiz. Deus é o justo juiz e Ele aplicará a cada um de nós a devida ação. Não importa aquilo que você faça, a maneira como você faz, todos nós prestaremos contas ao nosso Deus. Certamente, o nosso coração é errôneo. O nosso coração ele é enganoso. E por isso nós precisamos andar no Espírito, e por isso nós precisamos ter a rica consciência que um dia nós prestaremos contas ao nosso Deus. E com isso, meus queridos, nós vamos seguindo, nós vamos avançando e nós vamos confiando naquele que nos amou, naquele que deu a vida por nós e naquele que transforma também os nossos corações. A quarta atitude, última, que nós podemos observar no texto é a seguinte: ande no Espírito. Ande no Espírito. Diz assim no versículo de número 6. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Muitas interpretações são apresentadas diante desse texto. A sugestão, então, de Scott, modificada por John Owen, é passível, então, de compreensão com a seguinte colocação que ele faz em relação a isso. Tendo em vista este fim, isto é, o juízo final, há pouco mencionado, o Evangelho foi pregado também àqueles mártires, agora mortos, para que eles pudessem ser, como foram, julgados na carne, e considerados ao martírio, segundo os padrões ou o padrão dos homens, mas
pudessem viver no Espírito de acordo com Deus. Aqui, então, está o ensinamento que, à vista do juízo final, os mortos, os martirizados, estão em situação muito melhor do que os gentios incrédulos. O que acontece? Aqueles que de fato foram martirizados com Cristo, que morreram pela causa de Cristo, que sofreram pela causa de Cristo, que foram mortos pela causa de Cristo, apesar de todo aquele sofrimento que eles viveram, eles estão melhor do que nós. Eles estavam, aqueles homens ali naquele contexto da dispersão da Ásia, Pedro estava relembrando aqueles irmãos que, apesar de tanto sofrimento e tantas mortes que aconteceram, aqueles irmãos que morreram pela causa de Cristo estavam bem melhor em situação. E não importava o que eles vivessem, eles precisavam suportar. Mas para que eles pudessem suportar, eles precisavam andar no Espírito. E andar no Espírito certamente é um desafio para a nossa caminhada cristã. Porque vai de encontro totalmente contra aquilo que nós aprendemos e vivemos no mundo. Nós precisamos matar a nossa carne, nós precisamos morrer para esse mundo e certamente, quando nós andamos no Espírito, nós não agimos com os padrões deste mundo. Certamente, nós não vivemos de acordo com este mundo. Paulo, no exercício do seu ministério, ele nos orienta ali dizendo o seguinte, quando ele escreveu aos Gálatas ali no capítulo 5, verso 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É isso então que o apóstolo Paulo nos orientou aqueles amados ali, os Gálatas, e também nos orienta na nossa caminhada cristã. É necessário consagrarmos a Deus constantemente as nossas vidas ao Senhor. É o nosso dever e deve ser a atitude de cada cristão, cada um de nós. Nós precisamos lembrar também destas orientações de como nós precisamos morrer para o pecado, morrer para a nossa carne e vivermos cada dia em santidade a Deus. Esta passagem, então, nos levou a refletir sobre essas 4 orientações de como nós devemos morrer para o pecado e como nós devemos viver para Deus. Como você tem administrado este assunto na sua vida? Como você tem administrado estas questões na sua caminhada cristã? Quais são as suas atitudes, então, após esta análise? Qual é a minha atitude depois de entender que eu não posso mais viver na carnalidade? Eu não posso mais viver nas práticas do passado. Eu preciso andar em novidade de vida, eu preciso andar com o Senhor, porque nós vamos prestar contas daquilo que nós estamos fazendo. Nós não podemos retornar às velhas práticas, nós não podemos viver pelas paixões deste mundo e, claro, nós precisamos andar no Espírito. E para isso nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos ter condições, pedir ao Senhor para praticá-las, colocá-las todas elas na prática da nossa vida. Eu quero mais uma vez agradecer a sua participação. Quero mais uma vez agradecer a você que assistiu essa transmissão, a você que cresceu conosco mais um pouquinho na palavra de Deus. E que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida e a sua caminhada cristã. Muito obrigado até aqui. Que Deus te abençoe e toda a sua família, que você continue crescendo na graça de Deus. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim permitir.